Olá pessoal, eu sou o professor Josenilson e eu te convido agora a participar de mais uma resolução comentada das questões de Química do Enem 2023. Então vamos lá comigo na tela. Essa questão é a questão 129, lá da nossa prova amarela que foi aplicada no segundo dia. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo a solução de nitrato de mercúrio 1. Que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas desse nitrato aí, né, de mercúrio, dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, que é o NaCl, conforme a equação química. Aí você vai ter, né, a reação química, que mais uma vez, tudo que aparece antes da seta são os reagentes e o que aparece depois da seta são os produtos. Então aí nós temos como produto o nosso cloreto de mercúrio, que é esse Hg2Cl2, tá? Então, na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como representado no quadro. Aí vocês têm os frascos de 1 a 7, porque ele tinha 7, e a massa de sal que ele utilizou em cada um deles, tá? Eu não sei quanto é que eu vou usar, então eu vou aumentando pouco a pouco. Então, começa em 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4. Então, é isso que a questão está dizendo até o momento. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida, ou seja, pesada. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa do sal adicionada com a massa do cloreto de mercúrio, obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio é 525 gramas por mol e a do cloreto de sódio é de 58 gramas por mol. E a do cloreto de mercúrio é 472 gramas por mol. A questão ela quer saber qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório. Então, assim, a princípio, aí vai ter os gráficos, né? Tem o A, B, o C, o D e o E. Assim, a princípio, essa questão ela é muito difícil, mas basta você pegar e fazer uma regra de 3 utilizando a reação que foi informada, né? Você tem o nitrato de mercúrio, mais o sal produzindo o cloreto de mercúrio, que é o que ele quer de fato. Então, assim, nessa questão, o que você vai ficar observando são para os dois reagentes que você tem, o nitrato de mercúrio e o cloreto de sódio. Quanto de cloreto de sódio eu vou adicionar para gerar aquele meu produto lá, que é o cloreto de mercúrio lá depois da seta. Então, para a gente montar essa regra de 3, basta a gente ficar de olho nos dois reagentes que nós temos antes da seta e estabelecer aí a nossa regra de 3. Então, vamos lá ver como é que fica isso na prática. Então, nós temos 525 gramas desse nitrato aí de mercúrio, correspondendo a 58 gramas de cloreto de sódio. Só que lembrando, pessoal, que o cloreto de sódio você tem 2 mols. Por isso que eu coloquei vezes 2 lá no finalzinho, ó, tá? Então tem que multiplicar 2 vezes, porque 58 só é referente a 1 mol. Como eu tenho 2, então multiplica tudo por 2. Depois, nós temos que foi utilizado 5,25 gramas desse nitrato aí de mercúrio, e eu quero saber quanto é que vai corresponder do sal. É isso. Então, se você observar ó, na primeira linha, no 525 para o 5,25, esse número aí me diz que diminuiu o quê?
dividiu por 100, né? A vírgula aí andou 2 casas, ó. Então ficou 5,25. Então, como a reação aí química, nós temos a estequiometria, o lado do cloro também, nós entendemos que ele tem que ser dividido por 100. Então, com isso, se você for fazer a regrinha de 3, você vai obter o X igual a 1,16 gramas de sal, né? De cloreto de sódio. Então, ao analisar os gráficos, nós temos que observar que a reação vai se estabilizar, vai ficar constante em 1,16, tá? 1,16. Então, na alternativa A, ela ficou constante lá em cima, ó, vou pegar aqui a canetinha. Ela começou a ficar estável aqui, ó, em 0,6. Então, isso não me interessa, tem que ser 1,6, tá? Na B, eu tenho 1 ponto, beleza, poderia ser 1,16. Ok, então a gente deixa em stand-by aí a B. A C, ela não fica constante, vai só crescendo, ó, então isso aqui não me interessa. Na D, beleza, ficou estável aqui também por volta de 1,6, né? Só que tem um problema nessa D, pessoal. Aqui, no eixo do Y, nós temos a massa do produto. Como é que você começa uma reação química já tendo no tempo zero aí uma massa de 2 ponto alguma coisa? Não dá, tá? É igual quando você está fazendo um bolo. Por exemplo, olha aqui comigo, ó. Quando você está fazendo bolo, no instante zero, quando você lá coloca o bolo para assar, você ainda não tem bolo. Então, nesse gráfico aí, na alternativa D, já está dizendo isso. Ah, você começou a reação, então já formou tanto de bolo. Não, não existe isso, tá? Então, por isso que não pode ser esse gráfico D. Ele teria que começar a partir do zero. E assim a massa do produto ir subindo até atingir as massas aí que são expressas na regra de 3, por exemplo, tá? Então, por isso que não pode ser a nossa alternativa D. E a E também, a mesma coisa, ó. No instante zero, lá você já tem 5 ponto alguma coisa de produto formado. Não existe isso, tá? Com o zero, não é no instante zero, é com zero de reagente, você já tem 5 ponto alguma coisa de produto? Não, tá errado. E outra coisa, não foi em 1,6 que ficou estável. Tá bem estranha essa reta aqui, tá? Tá bem estranho. Então, deixa eu só apagar tudo as minhas observações. Então, a gente cancelou a alternativa A, cancelou a alternativa C, cancelou a D e cancelou a E. Então, com isso, só resta a alternativa B, ó. A massa do cloro, lá, do cloreto de sódio começa em 0, beleza? E ele vai subindo até se estabilizar lá em 1,6, que foi o que nós calculamos na regra de 3. Então, é exatamente por isso que o nosso gabarito é a alternativa B. Então é isso, espero ter tirado algumas dúvidas e nos vemos na próxima questão. Tchau, tchau.